Tanjiro conseguiu cortar a rocha. Será que ele vai conseguir passar no teste final para entrar na milícia dos matadores de demônios? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quill Podcast, mais um episódio aqui. E muito obrigado a você que está aí, que nos ouve através dos nossos canais aí, tanto no YouTube como no Spotify. Muito obrigado. E bom, galera, o episódio de hoje a gente vai falar aí sobre o 6º capítulo de Kimetsu no Yaiba, né, contando a história aí de Tanjiro, que ele agora conseguiu concluir o seu treinamento e ele vai passar pelo seu teste lá numa montanha, né, em um local designado pela milícia dos matadores de demônio. Então no 5º capítulo ele enfrentou o teste final ali, que era cortar a rocha, que o seu sensei mandou, né? E ele ficou longos meses ali tentando cortar a rocha e não conseguia. Tanto é que ele conhece, né, o Sarrito, que era o garoto mascarado, com a máscara de raposa, e a Makomo, também que era uma garotinha. E aí os dois, a princípio, o Sarrito começa, né, a implicar com o Tanjiro e tal. E aí depois ele pede para Makomo ajudar o Tanjiro e aí ajuda ele no seu treinamento, né? Então não convém aqui falar muito desse episódio aqui, desse capítulo aqui, porque a gente já falou no último episódio. Então vai lá e confere no último episódio que eu lancei aí a respeito do 5º capítulo. Tá, mas aí o que deixou uma pulguinha atrás da orelha ali no 5º capítulo foi que o Tanjiro, para cortar, antes dele ir para cortar a rocha, ele estava ali fazendo a sua última luta, né, contra o Sarrito, depois de todas as dicas que ele recebeu ali ao longo do seu treinamento. E o Tanjiro vai enfrentar o Sarrito, e ele golpeia o Sarrito, e assim de uma forma bem rápida, e foi no instante, assim, ele cortou a máscara do Sarrito. E aí a gente vê que o Sarrito perde a sua máscara, né? E acaba que o Tanjiro percebe que o Sarrito sumiu, né, desapareceu depois disso, e com o golpe que ele deu no Sarrito, ele acaba cortando a rocha também. Então aí você pensa o seguinte, né? Então quer dizer que o Tanjiro ele cortou o Sarrito ao meio junto com a rocha. Mas não. Ele cortou somente a máscara do Sarrito e simplesmente o Sarrito desapareceu assim do nada, misteriosamente. E aí termina o capítulo com o Tanjiro concluindo o desafio. E o Tanjiro ficou pensando que simplesmente eles sumiram, né? Então pra gente que está lendo, a gente percebe que não foi uma coisa normal, né? Tanto é que o Sarrito desapareceu. E aí não tem essa explicação de como o Tanjiro cortou apenas a máscara do Sarrito junto com a rocha. Não faria sentido. Então esse mistério ficou no ar. E aí vamos ver se explica aqui no 6º capítulo. Bom, o 6º capítulo ele tem como título Pilha de Mãos. E tem a capa dele o sensei do Tanjiro, né? O Orokotake. E aí fala que tá dizendo aqui que o Orokotake ele é um homem que sabe sobre os demônios, né? E aí diz o seguinte, que ele explica que a parte vital dos demônios é o pescoço. E que se usar uma espada normal para cortar o pescoço não irá conseguir matá-lo. E as espadas que a milícia dos matadores de demônios usam, elas foram forjadas com aço especial. E o nome dessa espada é a espada Nishiri. E aí, né, tem uma explicação de rodapé dizendo que Nishiri tem um significado algo como o sol em japonês. Então seria a espada do sol, né? Bom, aí o capítulo inicia, né, com essa narração dizendo
a respeito do Tanjiro, né? O Tanjiro está ali segurando a sua espada, dizendo que a razão da qual o Tanjiro foi capaz de começar ganhando foi porque antes que ele estava pronto, né? Foi porque antes ele estava pronto para cheirar a linha do intervalo. Então, a gente vocês aí que está acompanhando e nunca ouviu falar do mangá e nem do anime, o Tanjiro ele tem essa habilidade de sentir o cheiro, sabe? Não como um humano comum, mas ele tem um olfato bem apurado. Então, tá falando aqui que ele tem essa habilidade de, através do cheiro, ele enxergar uma linha, né, onde que liga a espada até o seu alvo. E no caso seria o pescoço dos demônios. Então o Tanjiro, quando ele vai atacar um demônio, ele enxerga uma linha. É o que está dizendo aqui. E aí diz também que ele recebeu, né, uma nova espada. E aí ele fala que ele explica que quando ele está lutando, ele é capaz de detectar esse cheiro e ele pode ver essa linha. E aí mostra, né, na luta, naquela luta final que ele teve com o Sarrito, que no momento que ele ia atacar o Sarrito, ele via essa linha se conectar, a espada dele na máscara do Sarrito. E aí ele diz que para os oponentes, quando eles param ligeiramente, né, em seus movimentos, há um intervalo. E é nesse momento que ele vê a linha se esticando. E aí ele diz que a espada é guiada, né, por essa linha e corta nesse intervalo. E aí foi assim que ele venceu o Sarrito. E aí já aparece, né, depois dessa explicação do Tanjiro, já aparece o velho ali indo encontrar o Tanjiro, né, porque o Tanjiro conseguiu cortar a rocha. Então os dois estão ali perto da rocha e o velho fala para ele que o motivo dele não querer que ele fosse para a seleção final é porque ele não queria ver crianças morrendo assim nunca mais. Então ele já tinha visto crianças morrer, né, antigamente. E ele não achava que o Tanjiro ele era capaz de cortar a rocha. E aí ele elogia o Tanjiro, fala que ele fez bem e assim acaricia a cabeça do Tanjiro e diz pro Tanjiro que ele é uma criança impressionante. E o Tanjiro chora, né? E aí abraça o velho Urokotake. E aí o velho fala para ele que ele deve voltar vivo da seleção final e diz que ele e a irmã do Tanjiro estariam esperando ele ali. Lembrando, né, galera, que a Nezuko ela tá dormindo, ela ainda está inconsciente. Então já se passou, eu acho que quase 2 anos e ela ainda está inconsciente. E aí, né, ali o Tanjiro e o Urokotake eles se abraçando, né, depois dessa conversa. E aí o Tanjiro narra mais uma vez dizendo que depois que ele cortou, né, o cabelo dele, que o cabelo dele estava comprido, né, o Urokotake Sensei ele deu para ele uma máscara, né, e a máscara que ele deu para ele era chamada de máscara de prevenção do desastre e que ela vai proteger ele de ser perseguido pela má sorte. E aí ele ainda continua dizendo que por ele ser incapaz de conseguir carregar Nezuko dormindo, ele ia deixar ela temporariamente ali sob os cuidados do Urokotake Sensei. E aí ele se despede do Urokotake Sensei, deixa Nezuko ali dormindo e pede para ele cuidar do coelho e da raposa também. Ele estava falando daqueles 2 jovens, né, que ele encontrou ali antes dele conseguir cortar a rocha e recebeu toda a ajuda deles. Então ele pede pro sensei dele, o Urokotake Sensei, cuidar dos 2, que seria o coelho e a raposa, ao qual ele se refere. E aí ele já estava longe, né? Então o velho ali, depois que ele ouviu o Tanjiro dizer isso, ele estranhou e se perguntou, né? Porque como o Tanjiro conhece
o nome dessas duas crianças. E ele ainda diz que crianças mortas, né? Então, o Tanjiro acabou recebendo o treinamento dessas duas crianças e acabou de ser revelado aqui que essas crianças estavam mortas. Então, o mistério, né, que estava no 5º capítulo ali, a respeito das duas crianças, né, que simplesmente desapareceram. E tinha outra coisa também, que o Tanjiro, ele não sentia o cheiro dos dois. Né? Ficou mais claro do Sarrito, que ele não sentia o cheiro do Sarrito. Não falou da garota, mas tudo leva aqui que também, né? Então, tá aí a explicação. Eles eram espíritos, né? Ou fantasmas, não, tanto faz. Então, essas crianças elas estavam mortas. E tá aí explicado o mistério, né? De o porquê eles desaparecerem assim do nada. E aí já mostra, né? O local lá onde que o Tanjiro vai fazer o teste, que é o... Vou ver se eu consigo falar o nome aqui. É Fujikaza Neyama. Fujikaza Neyama. É o lugar da seleção final onde que o Tanjiro estava indo ali. E no caminho ele encontra uma plantação, né, uma vegetação. E aí ele chama essa vegetação de Vistéria, né? Ou Vistéria. É com W que começa, mas eu acho que seja Vistéria. E aí ele fala que elas não deviam florescer nessa estação. E aí ele continua, né, subindo a escada ali para chegar no local. E ele vê, né, um monte de gente lá. E aí o que chama atenção aqui, né, os participantes estão ali todos, né, cada um com a sua arma ali, espadas e tal. Alguns esperando ali o início. E aí dá um destaque para alguns personagens aqui. Primeiro seria duas meninas, né? Uma de cabelo preto e outra de cabelo branco. Aparentemente são gêmeas. E aí também aparece uma garota. Ela não tem muitas características assim que dá pra gente dizer aqui, mas tudo bem, vamos para os dois. Aparece mais dois próximos aqui, que seria um garoto meio que com um moicano e uma cicatriz no nariz. E um outro aparentemente loiro, né, com cabelo assim um pouco grande e tal. E aí o Tanjiro ele observa, né, que tem muitas pessoas ali. E aí já começa, né, a apresentação ali, as duas, né, que seriam aparentemente gêmeas ali, uma de cabelo preto e outra de cabelo branco. Ela cumprimenta a todos e agradece a todos por se juntarem à seleção final daquela noite. E ela começa explicando que existe um monte de demônios mantidos em cativeiro naquela montanha. E que eles foram trazidos, né, de volta pelos espadachins matadores de demônios. E que esses demônios que estão ali são incapazes de sair. E que existe um monte de demônios que são repelidos pelas Vistéria, que floresce o ano todo. Então explica, né, que aquela planta que o Tanjiro viu, ela consegue repelir os demônios. E aí ela continua dizendo que a partir dali, que não tem mais essa Vistéria, só tem demônios. E que se essa pessoa conseguir sobreviver por 7 dias, então ela passou na seleção final. E aí dá um início à seleção final. E aí todos, né, saem dali. E aí o Tanjiro segue seu caminho para ir para esse teste final. E ele acaba encontrando dois demônios no seu caminho. E aí esses dois demônios já começam, né, a discutir quem que vai atacar primeiro. E quem escolhe quem. E aí eles começam, né, a discutir entre si quem seria a presa deles. E aí eles falam, né, que... Aí o Tanjiro fala, né, que de repente dois deles
e que ele ia ser comido por eles, né? Ele ficou com medo nesse momento. E aí, enquanto os demônios estão lá discutindo contra quem que eles iam, né, quem eles iriam comer, eles avançam em direção ao Tanjiro, os dois ao mesmo tempo. E os demônios atacam ele, e eles ainda falam que eles não comem carne humana há um tempão. E aí o Tanjiro ele concentra, né? Ele se concentra e imagina ali as linhas, né? Que já tinha mencionado que ele consegue ver. E aí no momento que a linha que ele vê através do cheiro se estica, ele dá o seu golpe que tem como nome quarto estilo Maré Impactante. Ele, né, dá esse golpe nos dois demônios ao mesmo tempo. E aí nesse quadro ilustra, né, bem uma forma de onda, como se fosse uma onda mesmo do mar, em um formato meio que giratório, não circular, mas como se fosse uma onda em direção aos demônios. E aí ele destrói os demônios e o Tanjiro fala que ele realmente se tornou mais forte, que ele conseguiu fatiar aqueles demônios, que ele ganhou deles e que o treinamento que ele teve não foi desperdiçado. Então ele até chora, né? Meio que aliviado e tal. E aí ele continua dizendo que ele introduziu o treinamento completamente e de todo o coração, né, dentro do corpo dele. E ele pensa, né, que depois que a espada que o Urokutaki deu para ele cortou os pescoços dos demônios, eles foram completamente desintegrados. E que mesmo, né, nem mesmo deixaram os ossos para trás. E aí ele reza ali diante deles, desejando que eles descansem em paz. E aí nesse momento ele sente um odor terrível, né, de podridão. Ele sente esse cheiro, né, horrível de podridão ali, naquele momento, que aparece um jovem gritando, correndo perto dele. E esse jovem fala, né, por que tem um mutante do tipo grande ali. E que ele não ouviu nada sobre aquilo. E aí já aparece esse mutante que tem uma aparência bem grotesca, né? Ele é enorme, com vários braços no corpo. É como se o corpo dele fosse todo abraçado por esses braços, né, até a cabeça, né, da cabeça aos pés, só tem braços. E aí aparece a cabeça dele toda coberta por esses braços. E aí esse mutante, ele tá agarrando um dos jovens ali que participavam do teste pelo pescoço e já estava morto já. E aí esse outro jovem estava fugindo dele. E aí o Tanjiro vê aquilo, né, se assusta. E quando o mutante foi para atacar o outro jovem e acaba pegando ele pelo pé, e o jovem gritando e tal, o Tanjiro ele começa a falar consigo mesmo, dizendo para ele não ter medo, para ele salvar aquele garoto. Todo momento ele dizendo: salve ele, salve ele, salve ele. E ele repetindo, né, para si mesmo. E para ele salvar ele rápido. E ele dizendo para si que ele não é mais aquela pessoa fraca que ele era antes. E aí ele consegue, né, quebrar esse medo que ele estava ali no seu interior e lança o golpe sopro d'água, segundo estilo roda d'água. E aí sim ele dá um salto giratório com a sua espada e corta o braço do demônio e solta o jovem que estava ali sendo atacado por esse demônio. E aí esse demônio no final ele fala: aqui vem outra pequena raposinha.
porque o Tanjiro, né, ele tava com aquela máscara. E aí acaba o 6º capítulo. Então, galera, é isso, né? O 6º capítulo de Kimetsu no Yaiba. A gente viu aí que o Tanjiro ele encontrou mais um desafio, né? Agora enfrentar um mutante, que é um demônio mutante e tal, que aparentemente é bem forte. E pro primeiro desafio, né, depois que ele passou no teste, a gente vê que ele venceu 2 demônios junto ao mesmo tempo facilmente. E agora, né, aparece esse desafio que seria um demônio mutante. Então a gente espera, né, no próximo capítulo para ver o que acontece, se ele pode ou não vencer esse demônio. Mas é isso. E mais um gancho, né, que eles deram nesse capítulo, que o demônio falou: vem aí mais uma raposinha, fazendo uma ligação aí naqueles 2 jovens que morreram, né, e apareceram para o Tanjiro em forma de espírito ou fantasma, seja como for, que foi no capítulo anterior. E o Orokotake Sensei deixou aqui pra gente aqui que aqueles jovens, né, estavam mortos. Então diz aí pra gente, né, pra mim, o que vocês acharam desse capítulo. Dê sugestões aí de mangás pra gente comentar aqui no nosso podcast. Eu conto com vocês. Segue a gente lá no Facebook, Quill Podcast, é só você pesquisar. Você pode ouvir a gente também no Spotify, no YouTube, tá? Esse episódio aqui, a gente termina ele aqui, ele lança lá no YouTube automaticamente. E a gente conta aqui com a sua participação para fazer com que a gente melhore a qualidade aqui do podcast, falando mais sobre mangás em geral. E tenho certeza que você vai gostar e vai, né, curtir, com certeza, porque tem muito mangás legais aí pra gente continuar vendo. Então um abraço para você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.